Uma boa notícia agora para o consumidor brasileiro. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira a terceira redução em um mês no preço da gasolina às distribuidoras, passando de R$ 3,71 para R$ 3,53 por litro, uma queda de 4,85%. Antes do anúncio, a estatal já havia divulgado reduções no preço do combustível em 19 e em 28 de julho. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a redução para o consumidor será em média de 13 centavos a cada litro vendido na bomba. Há tempos, o governo federal pedia à empresa o cumprimento de sua função social. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou a nova redução e voltou a dizer que brevemente teremos uma das gasolinas mais baratas do mundo. José Maria Trindade, temos 2 minutos, É a volta à normalidade. Veja bem, os combustíveis e a gasolina subiram aqui no Brasil em decorrência de uma situação internacional. Logo depois da pandemia, houve um aumento de demanda muito grande e não havia a possibilidade de reposição do petróleo. E aí o petróleo subiu no mercado internacional. E depois, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, aí a coisa piorou. Aí a situação piorou, houve desabastecimento, ou seja, desequilíbrio do mercado. A Petrobras entendeu muito bem, por isso aumentou os preços. E aí veio exatamente a pressão do governante, de dizer, olha, estão exagerando. E acompanhando o mesmo movimento que levou a gasolina a aumentar de preço, a Petrobras está agora reduzindo os preços. Há muito não se viu barril a preço inferior a $100 no mercado internacional. O que eu tenho a dizer é o seguinte: esta redução do preço dos combustíveis é uma redução sustentada, ou seja, ela é organizada, não é irresponsável, né? Porque no mercado internacional o petróleo está caindo. E isso vai impactar em outros preços que dependem de transporte ou derivado do petróleo, e a tendência é de reduzir também a inflação. É possível até uma nova deflação e de uma maneira muito esperada agora essa nova deflação, que é sinais claros de melhoria na economia. Você usa 2 minutos. Ô Vitor, eu tenho ouvido por aí um zumbidinho assim, de que tem muita gente preocupada com o programa Os Pingos nos Is. Mandam até insetinhos aqui para atrapalhar, provavelmente. Fazem pautas, procuram assunto, tentam aí escarafunchar as vidas dos outros. É uma coisa assim, miserável, né? Miserável, patética. E qual é o problema do programa Os Pingos nos Is? O problema é que nós estamos fazendo o óbvio, nós estamos fazendo o nosso dever, que é olhar para a realidade, ver uma agenda que o país escolheu em marcha, como nós estamos vendo aí, redução da gasolina. O que é isso? É um passe de mágica? Não, isso aí é um governo que mostrou, além das reformas que vinha fazendo, mostrou que não estava conformado com a pressão inflacionária num período de sacrifício e partiu para medidas engenhosas. O que eu posso fazer? Vocês ficam chateados porque a situação melhora, mas a gente aqui tem que olhar e reconhecer. É uma agenda de desoneração, foram tomadas de fato medidas tributárias que contribuíram para isso. E aqui é o lugar, um dos poucos na imprensa, que não é mais imprensa, e que a gente olha, reconhece, aplaude o que é bom e critica o que é ruim, né? Então é isso, a gente vê hoje um ambiente, né, muito adoecido, né, em que esse tipo de informação é considerado aí, é motivo para... vamos a ele, vocês não têm que ficar tão preocupados. O Pingos nos Is não é tão poderoso assim. É uma mídia normal, que tem muita gente boa, que trabalha, que gosta de acompanhar. Vocês não precisam ficar tão assustados com isso. E agora, evidentemente, estão assustados porque fizeram aí um transformismo da sua função jornalística e estão aí numa outra atividade que não dá nem para classificar. A manchete de amanhã pode ser assim, né? A gasolina volta a cair, mas vem uma frente fria aí.
Você, Schelp, 2 minutos. Exatamente, uma terceira redução em menos de um mês, que é uma notícia, obviamente, muito boa, que vem num bom momento para a campanha de Jair Bolsonaro, que precisava mostrar resultado, né, na contenção da inflação. Vem em seguida aí da redução, na semana passada, no preço do diesel. Tem 2 fatores aí que tem levado à queda dos combustíveis nas últimas semanas, últimos meses. O primeiro é a desoneração, é uma obra do governo, a desoneração do ICMS, né? Aquele estabelecimento de um teto para o ICMS que é cobrado pelos estados. Isso contribuiu principalmente para a queda no preço da gasolina nas semanas anteriores. Agora, essa redução é obra da questão da cotação internacional do preço do barril de petróleo, né? Então, o mesmo fator que levou, inclusive, na semana passada, a queda do preço no diesel. O que estava acontecendo nos meses anteriores em relação a essa questão da cotação internacional, né, que estabelece essa paridade de preço aí? O que estava acontecendo é que a Petrobras estava fazendo reajustes para cima, porque a tendência era de alta, mas estava segurando esses reajustes. A Petrobras não pode simplesmente fazer reajustes conforme o preço oscila, porque senão o reajuste ia ser feito a todo instante. Então a Petrobras mantinha aí um período, né, de espera, digamos assim, para ver uma estabilidade, para ver uma tendência e aí sim estabelecer o preço. Então, por exemplo, uma das últimas altas levou aí 60 dias, cerca de 60 dias para ser feita, né, para o reajuste se refletir na bomba dos consumidores. O que isso reflete? Reflete o seguinte, que demora um tempo para a oscilação no preço internacional do petróleo se refletir nas bombas. Então, o que a gente está vendo agora é o efeito de uma oscilação para baixo que já veio ocorrendo desde meados do semestre anterior, né? Isso é interessante porque a tendência de queda já provavelmente se vislumbrava ali na área técnica da Petrobras antes mesmo dessa última troca de presidente da Petrobras. Lembrando que um presidente da Petrobras não vai lá simplesmente e decide que vai baixar o preço, né? Ele leva em conta a análise que é feita pela área técnica, né? Então a gente tem 2 fatores. Um fator que é obra do governo, que é a desoneração do ICMS, e a outra que é conjuntural. Interessante porque antes o presidente Jair Bolsonaro justificava o aumento dos combustíveis dizendo que havia uma guerra na Ucrânia, que havia as questões aí pós-pandemia, e reclamava que a Petrobras estava repassando aquele preço para cima. Agora ele comemora a queda no preço dos combustíveis como se fosse exclusivamente obra dele. Tudo bem, política é assim mesmo, quando dá errado coloca-se a culpa nos outros ou em conjunturas externas, e quando dá certo, apresenta-se como obra própria. 2 minutos, Ana. Vitor, o interessante disso tudo é que essa redução ela vem sem canetadas, né? Canetadas nesse sentido, interferência na Petrobras ou no preço dos combustíveis seria um péssimo sinal enviado para fora do Brasil, para investidores estrangeiros, enfim, para todo o contexto de liberalismo econômico, barra competição que nós queremos que o Brasil entre. Lembrando que o Lula já disse várias vezes que ele voltando ao poder, ele voltando ao governo do Brasil, ele vai administrar o nosso país também a canetadas, inclusive dentro da Petrobras. Ele disse recentemente que no caso dele, ele colocaria a caneta dele, baixaria os preços e pronto. E fora os outros decretos, né, que ele vive dizendo aí que ele vai comandar o Brasil a canetadas, revogação disso, revogação daquilo, controle da mídia, etc. Agora, esse contexto, essa conjuntura mundial que parece que está afetando o Brasil, eu queria que tivesse afetado aqui a Califórnia. Os preços do combustível aqui, dos combustíveis, eles continuam subindo. Alguns estados, nos Estados Unidos, o preço caiu alguns centavos. Outros estados, como infelizmente o estado que eu vivo, os preços continuam aí completamente descontrolados. Então é uma pena que essa conjuntura mundial não afete aqui os Estados Unidos da América e o estado da Califórnia. Você, Augusto, que nos diz de mais essa queda da gasolina? Bom, o Brasil é o único país do mundo em que as pessoas
que não gostam do presidente ficam bravas com redução de preços, né? E redução de impostos. Então, nunca vi isso, nunca imaginei que veria isso. É muito simples o raciocínio do governo, sobretudo do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. O governo arrecadou muito, além do previsto, aí reduz o imposto. Devolve o dinheiro dos pagadores de imposto que sustentam o governo. Aí vem o Supremo, examina um recurso dos governadores, não pode. Não pode baixar o imposto porque prejudica os governadores. Eu gostaria de ouvir do Supremo, caso ocorresse uma alta no imposto, esse tipo de raciocínio repetido. Sim, que bom, agora os governadores serão beneficiados. Ninguém diz isso. Ninguém diz isso. O sonho geral de qualquer pessoa normal é a redução dos impostos. Quando isso acontece, ficam procurando pretextos para ficar contra esse negócio. A gasolina baixou, maravilha. Maravilha. Tá? É isso aí. Agora, produz efeitos eleitorais? Tá bom, então você não faz isso, porque não pode, durante a campanha, você baixar o preço da gasolina, do diesel, de todos os combustíveis, sem prejudicar alguém eleitoralmente, etc. O negócio é o seguinte, tá melhorando, é notícia boa, noticie isso, né, todo jornalista, e ponto final. Agora eu vejo aquele raciocínio da colunista do Globo, né? Da Globo. Não, mas os carrões dos ricos, os ricos vão encher os tanques dos seus carrões e vão sair ganhando. Aí é dose, né? Aí é dose. Quando você acha que a baixa do preço de um combustível vai beneficiar os ricos, aí você está delirando à procura de um pretexto. Que bom que preços baixem, que bom que impostos sejam reduzidos, porque a carga tributária é muito alta. Um governo está conseguindo isso, aplaudam, ponto.